Pronto. Então vamos lá. Vamos orar, oremos juntos. Querido Pai Celeste, obrigado, Senhor, porque agora estamos mais uma vez juntos para estudar a Tua palavra e as Tuas mensagens para esses últimos dias. Pedimos o Seu auxílio, que o Senhor esteja conosco agora, Pai, nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, o capítulo 1, né, ele é um capítulo, assim, extremamente poderoso, já de início, né, porque ele tem um grande princípio aqui no capítulo 1, que já nos mostra coisas aqui, né, que se todos os cristãos entendessem isso realmente, né, eu acho que 95% do problema do cristianismo, na verdade, todos os problemas, que a Ellen White até tem uma passagem que ela fala sobre isso, todos os problemas seriam resolvidos rapidamente, né, e a gente vai detectar que problema é esse. Olha só, primeiro, no início de tudo, aqui esse sermão de Ata Jones, ele vai falar sobre a humildade, né, então, aqui já no início, ele vai dizer assim para a gente, Marcos capítulo 10, no verso 15. Lembrando, né? O capítulo 1, o que é que ele vai tratar? Né? Ele vai tratar do seguinte, da humildade cristã, da humildade e da mansidão cristã. Isso é extremamente importante, né? E aí, olha só, aqui ele vai dizer assim, ó, ele vai começar com um grande princípio das escrituras, que é Marcos 10, 15, que diz assim, ó, em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, aqui ele vai falar sobre o recebimento do reino. Como é que eu recebo o reino de Deus? Como uma criança. E ele diz, quem não recebeu o reino como uma criança, não pode entrar nele. O que é receber o reino como uma criança? Né? O que é que a Bíblia fala sobre as crianças? Né? Por que ele trata desse sentido? Vamos continuar a leitura para a gente ver. Aí ele vai continuar dizendo assim, ó, aqui eu não botei a página, acabou ficando sem a página, mas é logo no início mesmo, na primeira página, nas primeiras páginas, ele diz assim, ó, então, viemos aqui para aprender a respeito do reino de Deus, para receber coisas do reino de Deus, coisas novas e velhas, coisas velhas de uma maneira nova e coisas novas de uma nova maneira. Quem não receber o reino como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, ou seja, não o pode ter. Portanto, estamos aqui para nos assentar aos pés de Cristo, olhar para ele como nosso mestre, na expectativa de receber o que ele tem a nos dizer, nos achegando a ele como crianças. Assim digo, porque este não é o único texto que fala sobre a atitude daquele que deseja receber o reino de Deus. Então, veja, aqui ele está dizendo que para a gente receber o reino de Deus, nós temos que receber ele como crianças. Então, por que aprender como criança? Porque, veja, a criança, quando ela está ali, né, quando ela é pequenininha, alguém vai ensinar alguma coisa a ela, a criança não chega e fala assim, eu sei. Né? Não preciso que você me explique não, porque eu já sei isso. Então, essa é uma atitude, normalmente, dos adultos, né? Jones fala sobre isso no livro. Então, isso é interessante porque, veja que ele fala sobre o início da caminhada cristã, que nós devemos receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, entendendo que a gente não sabe, que a gente não conhece e que a gente precisa aprender, né? Só que ele diz que esse princípio não é só para o início da vida cristã. Ele diz assim, ó, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, ele aqui agora vai dizer o seguinte, que essa atitude, né, essa atitude de receber o reino, ela não pode ser só no início. De receber o reino como criança não é só no início da vida cristã. É também em toda a vida cristã. Então, por exemplo, a pessoa se tornou cristã agora, recebeu o reino, ela agora vai, qual a atitude que ela deve ter? De aprender, né? De aprender as coisas espirituais, de conhecer, de buscar, de entender. Mas isso é só no início? Não. Depois de anos, ela ainda precisa continuar estudando, buscando, lendo. Para quê? Porque ela tem que entender que ela deve ser como criança sempre, ou seja, sempre buscar o conhecimento. E nunca se orgulhar do que já sabe, né? Então, a Jones vai falar, esse é o assunto, gente, do capítulo 1. Vocês devem ter percebido isso. É exatamente essa questão da humildade como criança. Para poder receber nova luz, né? Para receber novas verdades da palavra de Deus. Novas verdades não no sentido de ser novo, que ninguém nunca viu, mas novas verdades
que são novas para a gente, mas que já é uma verdade antiga, né? Então, olha só, ele vai continuar aqui, ele vai depois ele falar sobre as crianças, ele mesmo vai falar sobre elas, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, ó, precisamos renunciar toda a nossa sabedoria, a fim de obter o reino e nos tornar como crianças por meio da conversão. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Que tipo de pessoas o texto menciona? Crianças. Crianças não têm muito orgulho de suas próprias opiniões. Os adultos não são tão dispostos a aprender. Assim, esse texto nos é dado como modelo e exemplo de como devemos nos aproximar da palavra de Deus a fim de aprendermos. Então, olha só que coisa interessante, né? Ele aqui, veja que esse estudo de hoje da gente só tem 6 slides. Mas por quê? Porque daqui a gente vai abrir isso, né, para outras vertentes. Porque, veja, logo depois que ele fala sobre como ser uma criança, ele cita 1 Coríntios capítulo 8, verso 2, que eu achei fantástico isso. Ele diz assim, ó, se qualquer pessoa pensa saber alguma coisa, não sabe nada ainda como convém saber. Querido, se a gente levar esse princípio para a nossa vida, a gente realmente vai começar a ter o entendimento da palavra e o conhecimento. Por quê? O que acontece? Nesse mesmo capítulo aí, no capítulo 8, né, nesse mesmo verso, Paulo ele vai dizer assim, ó, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O que é que ele está querendo dizer com isso? É muito comum, né? Digamos assim, ó, digamos que eu estou numa área do conhecimento, sei lá, advocacia, não sei, ou então medicina, né? Eu estou estudando medicina. E aí, quanto mais eu estudo, que eu sei das coisas, né? Eu vou começando a conhecer a biologia e tudo isso. Aí eu passo a estudar, passo a saber, né? Passo a entender aquele assunto. E aí, depois, num determinado dia, quando, né, eu vou falar sobre ele e tudo, ou então quando alguém vai falar sobre ele, muitas vezes o ser humano, né, por entender que já sabe aquele assunto, muitas vezes se fecha para o conhecimento. É o que Jones fala também no capítulo 1, né? Então, quando ele fala no capítulo 1, vocês devem ter percebido que ele vai ampliar isso, né? E eu achei muito interessante, porque quando eu estava lendo, Deus ele foi muito gracioso comigo nesse sentido, porque quando eu li esse capítulo 1, eu lembro que depois de um tempinho, eu vi um vídeo no YouTube, acho que passou uma propaganda no YouTube, onde o rapaz falava sobre, assim, como você como você aprender tudo, tipo assim, como você ser muito inteligente, era alguma coisa assim que passou, tipo uma propaganda, não lembro exatamente. E aí, me chamou a atenção, porque logo assim ele falou assim, ó, você sabe por que muitas pessoas, elas não progridem no conhecimento, elas não vão avante no conhecimento, elas não conseguem abarcar muita coisa na mente? Aí ele fala, sabe por quê? Porque quando elas começam a estudar, elas já colocam na mente delas que elas sabem. Então, naturalmente, quando ela diz assim, eu já sei, ela se fecha para o novo, ela se fecha para o conhecimento que vem. E aí, eu achei interessante isso porque parecia que ele tinha lido, né, o primeiro sermão de A.T. Jones, aquele palestrante. Então, A.T. Jones diz assim, ó, quando você vai para a Bíblia, ele fala assim, você pode pegar um versículo da Bíblia e explanar aquele versículo gigantescamente, que ainda há uma infinidade para frente para você aprender, né? Então, isso mostra que a verdadeira atitude do cristão em relação a tanto a Bíblia quanto qualquer assunto da vida é a de que, se eu penso que eu sei, 1 Coríntios 8 fala, se eu penso que eu sei, eu tenho que entender, mas eu não sei ainda como convém saber. Ou seja, eu realmente sei, eu tenho algum conhecimento sobre o assunto, só que eu sei que eu não sei como convém saber, ou seja, tenho muito a aprender ainda. E se você observar isso, o Espírito de Profecia fala, né, tem uma citação da irmã White que ela fala assim, que se fosse retirar de todas as discussões que existem no mundo, de todos os problemas, né, de todas as inimizades que existem, Ellen White fala, se fosse removido o orgulho, 5 minutos bastariam para resolver tudo. Por quê? Porque olha o que a Bíblia fala, o saber ensoberbece, né? Então, assim, quanto mais eu estudo, veja que, né, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vou me aprofundando, a tendência natural humana é o quê? Se inflar. Não, eu já sei. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí o que acontece? Muitas vezes, quando eu vou ouvir a versão do outro, eu me fecho. Esse foi o problema em Minneapolis, né? Ellen White fala que essa foi a base que fez com que o povo rejeitasse a mensagem em 88 e que por isso Jesus não voltou, né? E a gente vive aqui nessa terra até hoje. Por quê?
Porque quando eles ouviram uma mensagem que para eles supostamente era nova, eles falaram assim, não, não é assim, porque eu já estudei esse assunto, eu sei, e não é isso. E a irmã White falava assim, olha, não, a mensagem é essa. O Senhor enviou essa é a mensagem verdadeira. E eles, não. Ou seja, eles se prenderam àquilo que durante a vida deles eles aprenderam e não abriram espaço realmente para algo que poderia ser verdade. Ou seja, eles se ensoberbeceram. Né? Assim pode ser em relação a todas as coisas da nossa vida. A gente pode chegar a um ponto de estudar tanto, dizer assim, ah, isso aqui eu já sei, isso aqui não. E aí eu lembro que o rapaz na palestra dele ele ainda falou assim, olha, para você aprender, todas as vezes que você for ver algum assunto, estude ele como se você não soubesse de nada. Mesmo que esteja se repetindo alguma coisa que você já ouviu, que você já sabe, ouça, né? Porque você vai acabar aprendendo alguma coisa de novo ali, né? Isso eu achei interessante, ou seja, se você for observar, a gente vai começar a perceber que A.T. Jones ele pregou isso em 1893 e esse sermão foi extremamente proveitoso. Né? Se o povo realmente tivesse dado ouvidos a tudo que ele falou nesse sermão 1 aí, a história seria diferente. Né? Porque em 88 Jesus voltaria. Não voltou. Em 93 ele deu mais uma chance para o povo. Ele voltaria de novo em 93. Ele não voltou de novo. Né? Mas essas mensagens que A.T. Jones deixou, essas mensagens que a Bíblia fala, que o Espírito Santo que concebeu, exatamente para quê? Para poder preparar um povo. Né? E a gente vai perceber que realmente em 93 ali, tudo, absolutamente tudo, estava pronto para Jesus voltar novamente. E ele não voltou. Né? Então, veja que o Espírito Santo, antes de começar a dar qualquer sermão, né, são vários sermões nesse livro, mas o primeiro, o Espírito Santo fala assim, olha, você tem que ser como criança. Se você não é como criança, ser como criança não no entendimento, a Bíblia fala isso, né? Que nós devemos ser como crianças em relação à malícia. Ou seja, a criança, se você falar um monte de coisa maliciosa com a criança, ela não vai entender. Então a Bíblia fala, seja, em relação à malícia, sejam como crianças. Agora, em relação ao entendimento, sejam como adultos. Ou seja, é ser como um adulto no entendimento, é conhecer as coisas espirituais, ter alimento sólido e não leite, mas em relação, né, às coisas maliciosas, às coisas ruins, ser como criança. Né? A criança, você não vê nenhuma criança chegar para outra assim, ó, me respeite porque eu sou estudada. Nenhuma criança faz isso, né? Porque não é natural da criança fazer isso. Agora, já os adultos, eles fazem isso, né? É muito comum você ouvir os adultos falando certas coisas para outros nesse sentido, né? Frases tão pesadas às vezes, né? Como quem é você, né? A pessoa fala assim, quem é você para falar alguma coisa? Quem é você para me dizer alguma coisa? E outras coisas que se ouve por aí, né? E às vezes não verbalizado, mas que no coração aquilo surge. Então, esse é o primeiro princípio, gente, de fato, né? Para a gente entender. Então, quando a gente for ler nesse livro, a gente vai ver que muitas coisas ele fala ali que são bem chocantes, assim, para a nossa alma. Como assim? Foi pela primeira vez, eu lembro até hoje, que quando eu li esse livro, foi a primeira vez na minha vida que eu consegui ver a mensagem de Laodiceia não como sendo para a igreja como um todo, mas como sendo para mim, né? Foi a primeira vez que realmente eu senti a espada, né, entrando em mim nesse sentido, né? Como foi quando eu me reconheci como Laodiceia, né? Então, assim, foi muito impressionante. Então, a leitura desse livro, ela é extremamente poderosa. Nós iremos ver isso ao longo das semanas que a gente for estudando. Mas o princípio deve permanecer. Qual é o princípio? Por mais que eu ache que eu sei sobre algum versículo, sobre algum assunto, eu não posso pensar que eu realmente sei e me fechar para aquilo. Por quê? Porque eu sempre vou ter algo para aprender de novo. E veja que isso é questão de conversão, gente. Olha o que a Bíblia fala. Se você não se converter e não se tornar como criança, você não pode herdar o reino do céu. Veja que é questão de conversão, ou seja, você precisa se arrepender de como você é. Então, veja que a Bíblia está dizendo que o ser humano é assim. O ser humano, por si, ele é assim. Ele é presunçoso, né, arrogante. Então, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser como crianças nessa questão espiritual também, né? O que é isso? Será que essa é a verdade? Outro ponto é esse, né? Eu não coloquei nos slides, mas o próximo ponto que ele vai citar é exatamente sobre a busca da verdade. Vocês devem ter reparado isso, porque realmente chama muita atenção isso no capítulo 1, que é o quê? Ele fala assim, ó, quando as pessoas querem saber algo, se é verdade ou não, o que é que elas fazem? Bom, aí ele cita alguns grupos de pessoas, né? Um grupo, ele diz que faz assim, ó, bom, vamos dizer que uma pessoa ouviu uma pregação. Aí ela ouviu uma pregação. Aí naquela pregação tem uma coisa que ela ficou em dúvida. Será que isso é verdade? Aí a Jones fala, esse grupo de pessoas faz assim, ó, eles vão para uma autoridade, para alguém que eles veem como autoridade, né, para alguém que eles veem como
como um ícone, digamos assim, e aí chegam e perguntam, essa mensagem que fulano trouxe é verdade? Aí a pessoa diz assim, olha, tem algumas coisas ali que eu não concordei, não. Aí a pessoa diz assim, realmente, não tem como concordar. E ela sai e desconsidera a pregação porque o outro falou que é para desconsiderar. Né? E ela diz, não, realmente não tem como. O fulano até falou, tal, 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 tal. Ou seja, elas procuram, né, a verdade, né, em outros. Já tem outro grupo de pessoas, que ele fala no livro, no capítulo 1, que eles fazem assim, ó, bom, para eu conhecer a verdade, eu preciso ouvir os dois lados. Eu preciso ouvir o lado de cá e eu preciso ouvir o lado de cá. Aí ele diz assim, ó, bom, será que se eu fizer isso, né, eu tenho que ouvir os dois lados, eu tenho que ficar ouvindo os dois lados para saber qual é a verdade. Será que assim eu chego à verdade? Aí ele diz, bom, se são dois lados, é óbvio que não tem como os dois lados estarem certos. Se você está à procura da verdade, tem dois lados, duas versões diferentes, uma é a mentira. Aí ele faz a pergunta, então, para você chegar à verdade, você tem que primeiro entrar em contato com a mentira? Será que eu preciso de um pouquinho de mentira para poder conhecer a verdade? Aí ele fala, não. Né? Não é necessário você ouvir a mentira para poder saber o que é a verdade. Aí ele vai chegar e dizer, então, qual é a melhor forma de ouvir a verdade? Como saber se isso é verdade ou não? Bom, qual é um dos nomes do Espírito Santo? O Espírito da verdade. Então, para eu saber se algo é verdade, eu preciso buscar quem? Deus, o Espírito Santo. Por quê? Porque Cristo, né, através do Espírito Santo, ele vai mostrar para mim a verdade. Mas primeiro, o que é que Jesus fala que é a verdade? A palavra de Deus. Aquilo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, é verdade. E o Espírito Santo vai mostrar. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, ele cita uma coisa que eu achei maravilhosa, né? Digamos que a gente, às vezes, está necessitando tomar uma decisão, né? Ai, eu tenho pouco tempo, tenho que tomar uma decisão. Eu vou agora tomar uma decisão e eu vou perguntar a fulano. E depois a Beltrano, depois a Ciclano. Aí a Tesiane fala assim, ó, pense comigo. Se esse fulano tivesse na sua situação, ele também necessitaria de ajuda. Então, digamos que você pediu ajuda a ele, mas ele também necessita de ajuda. E aí, digamos que ele no seu lugar ia pedir ajuda a outro, que também, se estivesse no lugar dele, ia necessitar de ajuda, né, de sabedoria. Aí ele diz, no fim das contas, se digamos que você peça para alguém que é superior a você, essa pessoa vai ter que perguntar para um superior a ela, que esse superior vai ter que perguntar quem é superior a ela. E no fim das contas, quem é o superior máximo? É Cristo. Então ele diz, se em Cristo que está os tesouros da sabedoria e da inteligência. Ele diz em Isaías capítulo 9, né, que ele é o quê? Maravilhoso conselheiro. Então Deus fala, você pode ir direto a ele. Porque um dos nomes dele é conselheiro, ou seja, você pergunta e ele lhe responde. Ele vai lhe dizer o melhor conselho, ele vai lhe determinar qual é a verdade e ele vai lhe guiar na verdade. Agora, ele só pode fazer isso se você se converter, né, e ser como uma criança. Eu vou dar um exemplo prático disso na Bíblia. Tem uma passagem de Ellen White que ela fala assim, ó, que Paulo, né, ele não pôde falar muitas coisas para os coríntios porque os coríntios não estavam preparados para ouvir. Ou seja, eles ainda eram pessoas imaturas. Né? E se ele falasse certas coisas, os coríntios considerariam ele um falso profeta. Então, Paulo não pôde falar certas coisas para os coríntios. Por quê? Porque os coríntios achavam que eles já sabiam das coisas. Só que eles eram muito imaturos espiritualmente. Então, se Paulo chegasse com uma luz que para eles seria nova, pelo fato deles não, né, serem como crianças, eles não iriam aceitar, eles não iam ter a humildade para reconhecer aquela palavra de Paulo e buscar do Espírito Santo saber se aquilo era verdade. Não, simplesmente eles rejeitariam e diriam que Paulo era um falso profeta. A mesma coisa aconteceu com os hebreus. Se você for ler Hebreus capítulo 5 e o capítulo 7, Paulo fala assim, nós temos muitas coisas para dizer para vocês, mas nós não podemos, porque num tempo que vocês já deveriam estar comendo alimento sólido, vocês precisam de leite ainda. Né? Ou seja, nesse sentido, eles ainda não tinham amadurecido, né? Não tinham passado pelo processo de conversão, se tornado uma criança espiritualmente, para depois se tornar um adulto espiritualmente, né? Para depois chegar à plenitude da estatura de Cristo. Então, nesse primeiro capítulo, gente, ele é um capítulo relativamente pequeno, né? A gente conseguiu abarcar aqui praticamente todas as páginas desse capítulo, e o que é importante a gente compreender exatamente desse primeiro capítulo é isso, né? E eu queria até agora, nesse final,
conversar com vocês sobre isso. É exatamente quando Jesus fala assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes de espírito. Quem são esses? São aqueles que reconhecem a sua fraqueza, reconhecem que não têm sabedoria, reconhecem que não têm inteligência e que precisam de Cristo 24 horas por dia para conceder isso para eles. Porque no momento que a gente esquece disso, a gente vai olhar para quem? Para nós. Então, aquilo que eu sei, eu que conquistei pelos meus estudos. Aquilo que eu tenho, eu que conquistei pelos meus esforços. E aí eu passo a me fechar e dizer assim, não, eu fiz. Eu sou isso, fui eu e tal. E aí a gente passa a se ensoberbecer, como a Bíblia fala. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, se eu começo a estudar as coisas, entendendo que é Cristo que está me ensinando, verdadeiramente não vou perder meus olhos, né, do foco, do alvo, que é Cristo, e vou entender que tudo que eu sei é porque Ele está do meu lado me dando. No momento que eu me afastar dele, me desconectar dele, eu perco absolutamente tudo. Né? Então, meus amados, esse era a recapitulação que eu queria trazer com vocês aqui do capítulo 1, e agora eu quero passar para esse momento de conversa, né? Foi um capítulo, se vocês repararem, relativamente pequeno, né? E que Deus nos ajude realmente que a gente possa, dessa maneira, né? Que a gente possa compreender isso e viver isso na prática. Sobretudo porque isso é muito importante, né? Para entender a mensagem do terceiro anjo. Por quê? Até porque, só mais um detalhe. Quando você começa a estudar a mensagem de 88, tem muitos conceitos que eles trazem que de antemão, assim, quando você vai olhar, aquilo impacta, né? Porque a gente não está acostumado a ouvir aquilo. Tanto é que eu já falei uma citação da irmã White aqui com vocês há um tempo atrás, que é o manuscrito 5, se não me engano, de 1839. Quando eles começaram a falar de Cristo, né, da natureza de Cristo e tudo isso, né, vencer o pecado, muitas pessoas ouviram aquilo e acharam estranho, né? E elas chegaram para a irmã White e falaram assim, irmã White, o que, é que você acha da luz que esses homens estão apresentando? E ela diz, olha, é a mesma luz que há 45 anos eu tenho levado, né, que eu tenho tentado mostrar a vocês. Ou seja, eles não tinham compreendido ainda, né? Mas Ellen White fala, essa é a luz. Então, nesse livro também, eles vão falar sobre esses assuntos, né? Que o povo de Deus precisa vencer os seus pecados e tudo isso. E nós precisamos realmente ter humildade para reconhecer que é o Senhor falando e que nós precisamos dessa transformação hoje, né? Então, Deus está falando para mim individualmente, né? Para cada um de nós individualmente. Olha, você precisa se tornar como uma criança, precisa ser transformado, ser purificado dos seus pecados e tirar essa soberba, né? Tirar essa soberba. Eu quero finalizar falando uma coisa que eu li em um livro chamado Milagres de Jesus. Esse livro, Milagres de Jesus, ele foi escrito por Wagner. E nesse livro ele fala uma coisa que eu achei fenomenal. Quando a gente olha para o que Cristo falou sobre a igreja, ele falou assim, ó, que em meu nome eles expulsarão demônios, eles farão, né, falarão outras línguas, né? E aí ele diz assim, expulsarão, né? Ele fala dessa questão que eles vão expulsar demônios, vão fazer muitos milagres. E ele fala, até mesmo maiores do que eu fiz. Por que a gente não vê isso hoje, então, se é uma promessa? Jesus não prometeu que a igreja faria as mesmas coisas que ele fez, e muito maiores do que ele fez? Aí ele diz, por que então não se vê esse poder no dia de hoje? Aí ele explica que eu realmente fiquei muito impressionado quando eu li isso. Ele diz assim, ó, repare o seguinte, eu quero abrir a Bíblia com vocês aqui para a gente pegar alguns versos para a gente poder finalizar essa parte. Vamos abrir aqui, ó. Vou pedir que vocês abram a Bíblia junto comigo para a gente ver. Vamos ver aqui, ó, Marcos no capítulo 8. Vou dar um exemplo aqui. Marcos 8, no verso 27. Diz assim, ó. E saiu Jesus e os seus discípulos para aldeias de Cesareia e de Filipe. No caminho ele perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam, João Batista, mas alguns dizem Elias e outros um dos profetas. E ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem sobre ele. Essa é uma das passagens, tem várias, né? Quando ele expulsa o endemoniado, o demônio do endemoniado, né? Ele também faz isso. Mas aí Wagner fala assim, ó, observe o seguinte. Quando Jesus fazia os milagres, o que ele fazia para as pessoas? Ele dizia assim, ó, não espalhe isso. Não espalhe isso. Não publique isso. Né? Não faça essas coisas.
E o que é interessante, né, é que até então, antes de eu ler o livro de Wagner, eu tinha na minha cabeça que Jesus, ele não queria que as pessoas falassem isso, porque como estava no início do ministério dele, né, poderia gerar aquela coisa de que o Messias era um rei vindouro que ia livrar eles de Roma, e aí o pessoal ia querer colocar ele como rei e tal. E isso poderia até ser, só que Wagner ele amplia essa questão que eu achei maravilhosa. Ele diz assim, ó, na verdade, se você observar, o que Jesus, quando ele fala assim, ó, não publique, não faça, é porque ele não queria atrair as pessoas, ele não queria atrair as pessoas pelos milagres. Ele não queria publicar os feitos dele. Então, ele queria atrair as pessoas não por contar histórias assim de coisas que ele fez e que grandes coisas, da forma como Deus operou através dele. Não. Ele só queria atrair as pessoas pela palavra. Quem chegava até ele por meio da palavra, ele nunca falou nada. Mas as pessoas que iam atrás dele por causa dos milagres, lembra em João capítulo 6, Jesus falou assim, ó, em verdade eu digo a vocês que vocês só estão atrás de mim porque vocês comeram do pão e se fartaram. Né? Então, eu achei isso fantástico. Ele disse, por que, que então a igreja hoje não vive e não faz os mesmos milagres de Jesus? Porque se muitos de nós vivêssemos o que Jesus viveu ali, fizéssemos o mesmo que Jesus fez, nós não atuaríamos com o mesmo Espírito de Cristo. Ou seja, quando a gente fizesse um milagre, olha a sociedade que a gente vive, tudo hoje é publicar. Tudo hoje é publicação, e fala, e mostra e tal. Muitos querem, né, a imagem, né, levantada e tudo isso, e Cristo era exatamente o oposto. Cristo não se ensoberbecia. Ele fazia aquilo ali, se deixava ser usado por Deus, mas ele não se ensoberbecia. E ele dizia, não publique isso. Por quê? Porque ele não queria que as atenções viessem para ele pelo que ele fazia, né? Pela forma como o Pai usava ele, mas sim pela palavra. Ele queria que os outros ouvissem a palavra de Deus e fossem até ele pela palavra. Mas muitos de nós seríamos hoje como Pedro. A gente fala que sabe por que Pedro caiu ali quando ele estava andando pelo barco? Depois reparem nesse capítulo. Ela disse que quando Pedro viu que ele estava andando sobre as águas, ele virou para os discípulos e olhou para eles como se dissesse assim, ó, olha o que eu estou fazendo. Né? Ele virou para os discípulos para dizer assim, olha, eu estou andando sobre as águas. Sim. E aí, quando a gente fala que quando ele afundou, que voltou, ele voltou envergonhado. Ele voltou envergonhado diante dos outros discípulos. Então, olha que coisa interessante, né? Então, se hoje, apenas com saber, muitas vezes a gente se ensoberbece, imagine se fosse dado poder para nós. Seria muitas vezes para a própria perdição. Né? Então, os discípulos, eles só receberam aquele grau de poder, né? Aquelas coisas que Filipe fez. Imagine hoje, se fosse dado o poder para nós, o mesmo poder que Filipe teve ali, que foi dado a Filipe, de você estar em um país e de repente você aparece em outro. Então Wagner fala, é por isso que o poder não se vê hoje. Por quê? Porque por mais que seja por uma questão nobre, dizer assim, não, isso aqui é muito poder, eu tenho que contar isso para as pessoas. Aí Wagner fala assim, por mais que isso seja uma coisa nobre, mas Cristo não era assim. Nós devemos trabalhar com o Espírito de Cristo. Se nós queremos ganhar pessoas, não é por meio de feitos humanos, é pela palavra. Né? Então nós temos que ter um apego com a palavra para que todo tipo de soberba vá embora de nosso coração. Vá embora. Se eu sou uma pessoa amplamente usada por Deus, se eu sou uma pessoa muito inteligente no meu trabalho, nas coisas que eu estudo, seja lá o que for, eu não devo procurar ascensão por mim mesmo. Né? E Cristo era exatamente assim. Quando Cristo fazia as coisas, não publique, não fale, não faça isso. Né? Por quê? Porque o que ele gostava era de chegar e falar da palavra, e a pessoa ser atraída para ele pela palavra, unicamente. Né? Então, veja, por isso que a Escritura diz, o saber ensoberbece. Então, muitas vezes, nós podemos, se nós não nos convertermos, na verdade, muitas vezes não, sempre,
Se nós não nos convertermos, até o conhecimento bíblico, ele se torna um laço para a gente. Porque se você for ler o Testemunhos para a Igreja, ele fala até do pastor Hu. O que era o pastor Hu? Né? Ele era um homem muito inteligente, ele sabia as nossas doutrinas de cabeça, e sabia rebater, né? Ninguém conseguia vencer ele nos argumentos. Aí o que aconteceu com ele? Ele já estava se inflando. Não, eu sou muito inteligente. E ele, realmente, ninguém conseguia debater com ele. Aí o que foi que ele começou a fazer? Começou a querer debater. Ele ficava procurando pessoas para debater, para levar a fé adventista. E ele saía para debater, debatendo. O que a irmã te falava? Olha, o espírito de debate não é o espírito de Cristo. Se você conhece uma coisa, você não deve ficar debatendo. Sabe o que aconteceu no final das contas? Esse homem saiu da denominação. Ele deixou a verdade adventista. De tanto debater, ele começou a duvidar das coisas que ele acreditava. E aí depois, como ele se achava muito inteligente, ele falou, não, quem está errado é a mensageira, né? Quem está errado é a mensagem adventista, não eu. Então, eu vou me afastar. Então, queridos, olha que coisa, né? Isso aqui realmente para nós é uma advertência muito grande, né? De realmente termos humildade para com Deus e a gente buscar verdadeiramente do Espírito Santo qual é a verdade. Senhor, isso é a verdade. Qual é a verdade? Porque a promessa, até Jones fala nesse capítulo 1, ele diz assim, ó, a promessa para nós é, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Normalmente a gente observa muito esse, e a verdade vos libertará, mas olha a primeira parte do versículo, olha que promessa maravilhosa. E conhecereis a verdade. Então ele promete para nós que nós conheceremos a verdade. E nós precisamos pedir a Deus que ele converta nosso coração para que sejamos realmente como crianças, né? Para quando a gente fizer algo, seja por Deus, seja em qualquer âmbito da vida, a gente não se ensoberbeça e a gente não chega a um ponto de achar que nós sabemos tanto e de tal forma que a gente não abre espaço, né? Para que o Espírito Santo use outras pessoas ou que o Espírito Santo nos leve a situações tais para poder abater nosso orgulho também. Então, que Deus, né, nos ajude para sermos assim, né, pessoas verdadeiramente convertidas. E eu vou fazer uma oração nesse final e aí a gente passa para os comentários, tá bom? Vamos orar então. Santo Deus de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, temos a oportunidade de estudar esse assunto tão maravilhoso mais uma semana. E pedimos que nós realmente possamos colocar em prática esse conhecimento e nos ajudar, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar para que nós sejamos transformados, que o Senhor faça essa obra em nós, porque de nós mesmos não conseguimos, mas que verdadeiramente sejamos humildes de espírito, ó Pai, mansos como era Cristo Jesus e aptos, Senhor, para sempre ouvir. Estejamos sempre prontos para ouvir, Senhor. Que o Espírito Santo faça essa obra em nós, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.